Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, estaremos orando, iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Ministério do Louvor, vir para cá logo. Quem vai estar orando é a diaconisa Celi, para iniciar o culto. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos levantar nossas mãos em sinal de redenção a esse Deus vivo, a esse Deus maravilhoso, aonde nesta manhã você e eu escolhemos estar aqui para adorá-lo, para exaltá-lo nesta manhã em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai querido e eterno, neste momento, Senhor, elevamos nossos pensamentos, Senhor, elevamos, meu Deus, as nossas mãos, Pai, em sinal de redenção ao Senhor, meu Deus, porque toda a honra e toda a glória é somente para Ti, Senhor. Ó Deus querido e eterno, leva, meu Pai, a cada um, Senhor, ao pensamento nos altos céus, meu Pai, ao Teu trono, Senhor. Pai, recebe, meu Deus, cada oração nesta manhã que está sendo feita pelos Teus filhos, Senhor. Oração essa, Pai, que está sendo feita, Pai, com a voz do coração, Senhor. Que possa romper esse céu, meu Deus, e chegar ao Teu trono, meu Pai, como um aroma suave em Tuas narinas, Senhor. Pai, obrigada por esta manhã escolhermos estar aqui, meu Deus, na Tua presença, Senhor. Obrigada por mais um novo dia, meu Deus, para Te exaltar, para glorificar, Senhor. Ó Espírito Santo da verdade, vem nesta manhã sobre nós, Senhor. Recebe, meu Deus, todo louvor, toda adoração, toda exaltação, porque é para Ti, meu Deus. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado neste lugar, meu Deus. Ó Deus querido e eterno, querendo sentir a Tua presença, Senhor, neste lugar, meu Deus. Deus querido e eterno, nos ensina, meu Deus, a cada dia, Pai, a preparar o nosso coração como altar, meu Deus, de sacrifício e adoração a Ti, Senhor. Deus querido e eterno, vai de encontro, meu Deus, aos nossos irmãos, Pai, que ainda está a caminho, meu Deus, que está se dirigindo para este lugar, Senhor. Vai guardando, Senhor, vai acampando os Teus anjos ao redor dos Teus filhos, Pai. Repreende, meu Deus, todo espírito, meu Deus, de acidente, meu Pai. Vai livrando os Teus, meu Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, ó Pai. Recebe este culto, meu Deus. É o culto de Santa Ceia, meu Deus. Ao qual o Senhor, meu Pai, ordenou que sempre pudéssemos estar reunidos, meu Pai, fazendo a nossa ceia, meu Deus. Para, meu Pai, anunciar a volta do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus, que morreu naquela cruz, como uma ovelha muda, Pai, derramou o Seu sangue para redimir os nossos pecados, Senhor. Que a cada dia o Senhor nos ensine, meu Pai, está em retidão contigo, Senhor. Está em obediência e temência ao Senhor, meu Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que possamos diminuir e o Senhor venha crescer, que o Senhor venha aparecer, meu Deus. Nos esvazia de nós mesmos, meu Pai, nesta manhã, Senhor. Nos enche com Teu poder, Espírito Santo da verdade. Nos enche, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu já quero Te agradecer. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo neste lugar. Aleluia. Aleluia.
tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, quão glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nunca saberemos o preço que custou. Vamos nos colocar de pé, igreja. Levante as suas mãos, feche os teus olhos, porque estamos aqui para adorar o dono de todas as coisas, o Criador destas terras, deste céu. Adore ao Senhor, levante as mãos em sinal de redenção ao nosso Deus. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para mostrar-te, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para dançar-te, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluias. Para encerrar só a igreja. Eu sei que você veio nessa manhã para adorar o Senhor.
para buscar a face do Pai. Então, se tem um lugar certo para você se prostrar, é diante do Senhor. Aleluias. Você possa nessa manhã aproveitar ao máximo essa oportunidade. Vamos lá, todos juntos. Vim para para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para aleluias. É bom já chegarmos assim, né? Aquecendo, eu vim para adorar-te, Senhor. Glória a Deus. Engrandecer o nome dele, porque ele é que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Você sabe, louva. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Em teu infinito amor, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluias! Ele é maravilhoso, é grandioso. E é ótimo, é maravilhoso estar aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Aleluias. Rei dos reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és o Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus
Abra sua boca para glorificar o nome do Senhor. Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Todos juntos! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, diga, terei vitória,
está. Porque Ele vive. A igreja. Aleluias. Sabemos que temos um lugar lá no céu e não temeremos a morte quando Ele vier nos buscar. Glória a Deus. Porque cremos no amanhã, cremos na eternidade. Aleluias. Glorificar o Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cante, glorifique ao Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas
saber e o conhecer de Deus. Qual insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Aleluia. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor, toda exaltação, todos os elogios possíveis ao Senhor, que é digno de tudo. Por mais que façamos tão pouco, mas reconhecemos, Senhor, Tu és tudo para nós. É necessário para nossas vidas. Aquele que criou o que é, o que era, o que foi e o que há de ser. Ele é o Senhor. Não devemos nos cansar de glorificar a Ele em todo momento. E ser grato a Ele nos momentos difíceis, dos bons, dos ruins, dos alegres, dos tristes. No momento que estamos deprimidos, temos que buscar a face dEle, porque só Ele pode nos tirar dos caminhos difíceis. Só Ele nos pode tirar dos dias difíceis inteiros. Só Ele tem o poder de restaurar, de recuperar, de até mesmo fazer uma nova criatura. Só Ele. E é Ele que damos todo louvor e toda a glória. E não podemos nos cansar disso, nos reunir para glorificar o nome do Senhor. E de glorificar o Senhor também com nossas vidas, em tudo que façamos, com as nossas obras. Glória a Deus. Então glorifique o Senhor com sua boca. É o mínimo que podemos fazer nesse lugar. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Você pode fazer mais forte, pode? A Ele a Obrigado, Senhor, por mais esse dia, por nos permitir, Senhor, estarmos aqui. Sabemos que muitos gostariam de estar no nosso meio, fazendo o que estamos fazendo aqui. Muitos não têm a liberdade, muitos não têm saúde suficiente para chegar a um lugar desse, para te louvar e te adorar.
Muitos gostariam muito de estar aqui. Então agradeço a Ti, Senhor, agradecemos a Ti pelo privilégio, meu Pai, de aqui estar e poder Te glorificar e poder Te adorar. Possamos reconhecer que é um privilégio estarmos aqui Te louvando e Te adorando. Por isso Te glorificamos e a Ti damos toda a honra e toda a glória, todo louvor, toda adoração que tiver ao nosso alcance para Te dar, Senhor, assim Te daremos. Que somos gratos a Ti por tudo que faz por nós. Senhor, venha derramar, Senhor, o Teu bálsamo sobre toda a igreja. Senhor, venha derramar a Tua graça, o Teu Espírito sobre todos nós. Senhor, venha, meu Pai, edificar aquele que precisa ser edificado, exortar o que precisa ser exortado, curar aquele que precisa ser curado, libertar aquele que precisa ser liberto. Que esse que nos ouve aí nesse momento seja curado. Você possa sentir a presença do Espírito Santo em sua vida. Você possa sentir o bálsamo do Senhor em sua vida. Aleluia. Que Ele venha aliviar as suas dores. Que Ele venha sarar as suas feridas. Que Ele venha te tirar do poço de lama que você se encontra nesse momento. Eu digo a você, ao que estão aqui, ao que estão nos assistindo, que todos os dias devemos entregar nossas vidas nas mãos daquele que tudo pode fazer, do Senhor, e glorificar a Ele pelos feitos dele, nas nossas vidas e dos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Fala conosco, Senhor, nesse dia, Senhor, nesse culto, nessa hora. Senhor, venha falar, Senhor, através de tudo que aconteça nesse lugar, da Tua palavra, do louvor, das oportunidades daqueles que terão oportunidade. Que o Senhor venha, Senhor, falar à Tua igreja, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações. Obrigado, 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 Senhor. Senhor, entregamos nossas famílias, Pai, em Tuas mãos, nossas casas, nossos lares, nossos filhos, Senhor. Senhor, venha dar o livramento, Senhor. Aqueles que têm netos, dá o livramento dos netos, dos bisnetos. Senhor, venha cuidar, Senhor, dos nossos. Eu sei que o Senhor tem cuidado e não cansaremos de Te pedir que continue cuidando, Senhor. Cuida, Senhor. Obrigado. Obrigado por tudo que tem feito por nós. Pelas bênçãos. Pela força que nos dá para suportar os dias difíceis. Obrigado, obrigado, Senhor. Por tudo. Obrigado. Eu sei que o Senhor nunca nos abandonou. Sempre está ao nosso lado. Em todos os momentos. Obrigado, obrigado, obrigado. Gratidão, Pai, a Ti. Obrigado. Por isso Te glorificamos, Te adoramos e Te louvamos. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Bem forte para Jesus. Glória a Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Dando sequência ao culto, né? Vamos estar passando algumas oportunidades. A pastora Lúcia vai estar deixando a palavra inicial nessa manhã. Glória a Deus. Depois o evangelista Abdon também vai estar com a oportunidade. Graça e a paz, igreja, amém? Tão bom estar na casa do Senhor, na presença dEle. Quem aqui sentiu a presença do Senhor? A atmosfera do Espírito Santo está nesse lugar, confortando os nossos corações, levando embora a nossa tristeza, a nossa angústia, as nossas aflições, levando embora tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Quão bom é começar esse início de semana na presença de Deus, na casa do Senhor. Porque nós sabemos que Ele é real neste lugar e que Ele está aqui.
Realmente amanhã é de gratidão ao Senhor por todas as coisas, porque nós temos que viver o hoje. O dia de ontem, ele não vai voltar mais. O de amanhã pertence ao Senhor, mas o hoje, o agora, o momento em que nós estamos aqui, é a oportunidade que nós temos de engrandecer o nome dele. Porque nós não sabemos, meus irmãos, nem o que irá acontecer quando nós saímos daqui. Então que essa semana a gente já inicie ela entregando as nossas vidas na mão do Senhor, o direcionamento na mão dele. Todas as coisas que nós iremos fazer, os passos que iremos dar, onde iremos caminhar, que esteja tudo sobre o direcionamento do Senhor, tudo debaixo dos olhos dele. Porque nós sabemos que quando nós entregamos e consagramos os nossos planos a Deus, todas as coisas fluirá. Eu vou deixar uma palavra aqui no livro de Colossenses 1. A partir do 13. Eu gostaria que a igreja acompanhasse comigo e prestasse bastante atenção nessa palavra. Colossenses 1:13 vai dizer assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele para ele. Ele é antes de todas as coisas, pois nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Só até aí, meus irmãos. Irmãos, o sacrifício da cruz, ele não só nos dá a oportunidade da salvação, mas também de nos reconciliarmos com Deus, de termos acesso a Deus, de podermos nos prostrarmos dele, diante dele, no altar dele, sem ninguém para nos impedir, sem nada, porque nós podemos levantar as nossas mãos e clamar ao nosso Deus. Estamos aqui neste domingo em forma de gratidão, Senhor, por todo o sacrifício da cruz, por ter nos dado, mesmo sem merecermos, a oportunidade de entrar no Santo dos Santos, todos os dias, todos os momentos, em toda hora que nós precisarmos, nos momentos bons, nos difíceis, nas aflições, clamarmos a Ele, chorarmos e pedirmos ajuda. Esse é um privilégio que ninguém na face da terra poderia ter nos dado, somente Jesus com o sacrifício da cruz. É por isso que nós levantamos a nossa mão nesta manhã e aplaudimos ao Senhor e damos glória ao nome dEle, o Todo-Poderoso e o Soberano de todas as coisas. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, vamos glorificar o nome dEle, vamos nos alegrar na presença dEle, porque é dEle, por Ele, por meio dEle são todas as coisas. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Saúde o povo de Deus com bastante glória da paz do Senhor. Amém, igreja? Tá todo mundo em paz? Que amém aí? Se esse amém aí foi para esse amém aí, tá? Louva a Deus, né, irmãos? Por mais uma oportunidade, um início de semana maravilhoso na presença do nosso Deus. Vou deixar uma palavra que se encontra aqui no livro de Mateus, que se encontra no seu capítulo 7, segundo escreveu Mateus, do verso 13 em diante, que diz assim: entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta e o caminho que conduz.
Desculpa, igreja. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta e o espaço, o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque a estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Poucos são os que encontram. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Olha para seu irmão assim hoje com graça, com alegria e diga assim, ó. 2 portas. 2 fundamentos. E uma escolha. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, essa palavra ela é bastante conhecida e ela é forte, irmãos, em nossas vidas. Quando Jesus ele começa, creio eu, a ensinar os seus discípulos e falar a respeito desta porta, que até os dias de hoje a gente começar a conhecer ela por meditar a palavra de Deus, ela não é fácil, irmãos. Muitos dizem que esse caminho é fácil, mas esse caminho ele é difícil. Por isso que Jesus está explicando aqui. E a Bíblia diz que são poucos que escolhem esse caminho. Porque hoje quando eles estavam falando, não estavam falando para quem estava lá fora não, irmãos. Eles estavam falando para quem estava dentro da igreja, andando junto com ele. E nos dias de hoje não é diferente, irmãos. Então eu estou trazendo, Deus está mandando falar esta palavra para que nós possamos aumentar a nossa fé. E a gente fazer a nossa escolha, irmãos. Eu quero dizer que a escolha que eu e que você fez foi uma escolha certa. Agora que nós possamos ter um fundamento, a gente temos que escolher ela e seguir ela até o fim. Porque essa porta, ela não vai continuar, irmãos, fechando nem larguecendo, não. Ela vai seguir como Jesus quis, irmãos. Ele não vai abrir a porta para enlarguecer para a gente passar de qualquer jeito. Que nós possamos ter esse fundamento, que nós possamos ter essa certeza desta porta. Que esta porta é o caminho espaçoso, é o caminho que nos leva, aleluia, à vida eterna. E a Bíblia diz que são poucos, irmãos. Poucos que estão escolhendo ela. Muitos estão dentro da casa do Senhor e muitas vezes do nada, que não consegue os seus objetivos terrenos e se afasta. E começa a ir buscar a uma porta mais larga, a uma porta de facilidade. Porque se fosse fácil, o próprio Jesus ele não traçaria esse caminho no Gólgota por amor de mim e de você. E muitas vezes, irmãos, a gente não encontramos o que nós queremos dentro da igreja. Algo material. Não é? Que não satisfaz a nossa vontade, o nosso ego. E a gente queremos deixar esta porta. Essa porta, ela é o principal para nossas vidas. É a porta estreita. Porque a larga, a Bíblia diz, meu irmão, que é o caminho que nos traz a perdição. Irmão, Dom, é bom, é ruim? A porta larga não. Ela é prazerosa. Agora é um prazer momentâneo, irmãos. Onde você encontra a facilidade de fazer tudo o que eu e que você quer. É um caminho que, para Deus, ele é desaprovado. O caminho da perdição, irmãos. Se eu e você começar a olhar no livro de João, do seu capítulo 10, do 1 ao 7, é bastante interessante que a Bíblia, ela tem uma grande explicação aqui que diz assim: na verdade eu vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobre outra porta, é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta estreita é o pastor das ovelhas. E a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo seu nome as ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e a elas ouvem e seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, mas antes fugirão dela, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles não entendiam o que ele dizia. Aleluia. Então, bendito é o nome do Senhor. Aí diz assim: tornou-se, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, e todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvará e entrará
e sairá e achará pastagem. E o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Então, irmãos, esse caminho estreito é um caminho enganoso. Esse caminho espaçoso é um caminho enganoso, irmãos. Aonde você vê aqui João 10:10 dizer que é o ladrão. E ele está roubando muitos espaços, irmão, dos servos de Deus. Ele está entrando nas famílias. E muitas vezes a gente estamos desapercebidos por não ter ouvido a voz do bom pastor. Muitas vezes a gente estamos dentro da casa do Senhor. A gente estamos querendo, pensando que estamos fazendo a vontade dele. Estamos dando legalidade, irmãos. Para o inimigo, o ladrão de nossas almas está trabalhando de forma, entendeu, destruidora. Por quê? Porque o caminho espaçoso, ele é difícil, ele é árduo. Quando a gente vê facilidade, a gente diz, não faz mal não, isso não é pecado. A gente ouve as pessoas, isso não é pecado. E o inimigo, ele é sagaz, ele sabe, irmãos, como minar. Ele entra, ele não bate não, ele vai aos pouquinhos minando a minha vida e a sua vida espiritual. Senão a gente não dá legalidade para as coisas de Deus. Verdadeiramente, a gente estamos fugindo da porta estreita. Então que nesta manhã, irmão, a gente possa ser perseverante num caminho da porta estreita, porque é o caminho que nos leva à salvação, irmãos. É a Bíblia que está dizendo, porque o inimigo de nossas almas, o prazer dele é matar, é roubar e é destruir. Que nós possamos ouvir a voz do nosso Deus e fazer seguimento com ela, com a palavra do nosso Deus, que é o caminho estreito. Antes que ele instruir os discípulos, porque ele passou por esse caminho, ele não desistiu, irmãos. E ele não desistiu por causa de mim e de você. Por isso que ele enfrentou esse caminho, o caminho do Gólgota, um caminho de dor, um caminho de amargura. Mas ele não desistiu, porque ele mesmo era a porta. A Bíblia diz que Jesus é a porta. E estão muitos, irmãos, que estão deixando a Jesus para ir para um caminho espaçoso. Então que nós possamos, irmãos, compreender nesta manhã que o caminho da salvação, ele não é fácil. É um caminho estreito. E Jesus manda dizer nesta manhã que o caminho vai continuar estreito, que ele não vai largar. Amém, igreja? Aplauda Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos passar agora, antes da ministração da palavra. A irmã Deise vai estar louvando ao Senhor. Já no primeiro louvor, você pode depositar aí a sua oferta, o seu dízimo. Aí um dos obreiros vai estar passando aí, coletando. Aquele que trouxe sua oferta, dizime aí, oferte na casa do Senhor. É bom sempre lembrar que a obra, ela tem as suas despesas, e as despesas são por conta da própria igreja, que com o seu amor pela obra, contribui com a sua obediência, dizima, para que a obra continue crescendo, se mantendo, né, com tudo que tem, se equipando para poder permanecer aí cada vez mais dando o melhor em som, melhor em conforto para os irmãos, em estrutura, e também para poder fazer a obra lá fora, a obra social, como é feita aqui também. A obra social da igreja está sempre ativa, está sempre buscando ajudar as pessoas aí que precisam, necessitadas, que sempre que nos surge. Então que você possa contribuir, mas só contribua se for com amor. Não contribua para barganhar nada com Deus. Contribua com amor à obra do Senhor. Se você for para contribuir, para ajudar na obra do Senhor, em troca de algo, nem contribua. Contribua por gratidão a Deus, por obediência, sendo grato a Ele e por amor à obra do Senhor. Nunca contribua visando algo em troca com Deus, que com Deus não se barganha. Ele lhe abençoa na sua obediência. Você é obediente aqui e Ele derrama as bênçãos dele sobre sua vida. Então você abençoa sem trocar com Ele, e Ele lhe enche até de bênçãos do que você nem esperava. Ele te dá. Porque quando Ele achar que você está preparado para receber a bênção, Ele derrama, vai derramando na sua vida. E quando você vê, meu Deus, fui tão abençoado até hoje, né? Pelas bênçãos que Ele derrama em sua vida. Então, sempre que você contribuir na obra de Deus, contribua sempre com amor de coração. É tanto que a Bíblia fala, né, que se você tiver uma queixa com o irmão, um problema com o irmão, peça perdão primeiro, antes de deixar a sua oferta no altar. Então, que seja assim, contribua sempre com amor. Amém? Glória a Deus.
os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o nome de Jesus. Essa é uma canção que o Ministério de Louvor eu ouvi entoando e é uma canção que eu amo muito. Convido toda a igreja a louvar comigo. Me perguntam onde tu estás dentro de mim, minha alma se abateu, mas tua mão com tudo me escondeu em tua presença. Eu lhe convido nessa manhã a adorar o nome dEle, a engrandecer o nome dEle. Diga, Senhor, independente de qualquer coisa, eu ainda te louvarei. Eu ainda o louvarei, porque com preço de redenção me resgatastes. Eu estava perdido, desacreditado, mas o Senhor investiu em mim, por isso eu te louvarei.
Parei com aquele mestre escrevendo, com medo no chão, ouvindo os fariseus na missa lá, que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. E eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Foi condenado por mim, foi moído pelas minhas transgressões. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. E com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Mas no lugar da morte, vida me ofertou. Ele é o cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? E no lugar da morte, vida me ofertou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. Ele é o cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ele não te condena, ele não me condena, mas nos deixa livres, nos dá liberdade. Em um mundo cheio de acusações, ele nos liberta, ele nos deixa livre. Somos livres para a glória do seu nome. Aleluia. Glória a Deus. Vamos então
passar para a palavra do Senhor, o pastor vai estar ministrando. Antes a nossa irmã missionária Valquíria vai estar orando pela vida do pastor, pelos dizimistas e ofertantes dessa casa, pelas famílias também desse Brasil. Amém? Glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar ao Senhor. Soberano e eterno Pai, eleva os nossos olhos, de onde vem o nosso socorro. E o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus, a tua igreja está aqui diante de ti, Pai. Queremos, Pai amado, pedir perdão. Perdão por pensamentos, perdão por palavras, perdão, Deus, porque nós não sabemos orar como te convém. Espírito Santo, nesse momento, Deus, nós colocamos diante do teu altar, diante de ti, todos os dizimistas e ofertantes da tua casa, Pai. Que teu Espírito Santo, meu Senhor, possa assim sobre ele, sobre cada um, Deus, derramar, Deus, abrir as comportas do céu, Senhor, de bênção sem medida, meu Pai. Meu Deus, mesmo aqueles, ó Deus, que não puderam, Deus, contribuir hoje, ou aqueles que estão desempregados, Pai, mas Tu és o Deus da providência. Tu és o Deus que pode abrir porta, aonde não tem porta, e saciá-lo, Deus, também presenteando, meu Deus, para sendo assim ofertar na tua casa e dizimar, Pai. Espírito Santo, culto das famílias, aonde nós aqui estamos como representantes, meu Senhor, das nossas famílias, meu Pai. E diante do teu altar, Pai, mais uma vez colocamos, ó Deus, as nossas famílias em tuas mãos. Apresentamos, ó Deus, as famílias de Carmópolis, ó Deus, em tuas mãos. Apresentamos, ó Deus, as famílias, ó Deus, em geral. A família do nosso país. Pai, a qual, Senhor, as famílias muitas das vezes estão tão distantes do Senhor, Pai. Mas Tu és o Deus, ó Pai, que pode desfazer nesta manhã todo o mal. Todo laço que tem preparado, Senhor, para cada família, Deus, ser destruído. Nós declaramos, meu Senhor, a falência de todo plano ao contrário nas famílias, meu Senhor. Senhor, as famílias e as nossas é projeto Teu. E cremos, meu Deus, que está guardada debaixo das Tuas potentes mãos, meu Senhor. Nós cremos, meu Senhor, que o que o Senhor tem para as nossas famílias, ninguém pode fazer diferente, meu Pai. Só nos ensina, Deus, a guardar no Teu tempo, Pai. Nos ensina, meu Senhor da glória, a esperar no Teu santo tempo. Pai, aqui está o Teu servo, o Teu escolhido, o Teu, Senhor, menino dos Teus olhos, Pai. Aqui está ele, Deus, diante de Ti. Senhor, nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra já foi colocada no coração e na mente, Pai. Senhor, que a cada dia ele seja usado, meu Senhor, por Ti, meu Deus. Que a cada dia, meu Deus, ele continue sendo esse instrumento em Tuas mãos, meu Senhor. Esse instrumento, Deus, aonde tem falado, Deus do Senhor. Ó Deus, que através dele, meu Senhor, haja cura, haja libertação, haja salvação, porque é o Teu nome que tem que ser glorificado, Pai. Deus, que através dele, Senhor Jesus, vidas, ó Deus, venha se render aos Teus pés, meu Pai. Espírito Santo, guarda o Teu servo, Deus, por onde andar, Pai. Meu Deus, que a cada dia o Teu Espírito Santo possa sustentá-lo, Senhor. Dando sabedoria, discernimento, Senhor. Unção dobrada dos altos céus, Senhor. Para a vida dele, meu Senhor Deus. Senhor, continua guardando, Deus, os deles, meu Senhor Deus.
Continua guardando a família dele, Pai. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo do Senhor. Tu és o Deus, meu Senhor, que nunca vai deixar faltar, meu Pai. Tu és o Deus, meu Senhor, da glória. Aleluia, aleluia. Tu és o Deus que só é abrir a boca, porque é o Senhor que faz. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus de toda resposta, meu Pai. E diante de ti o teu filho está aqui, Pai, para te obedecer. E a tua igreja, Senhor, ouvir, Pai, o que o Senhor tem preparado, meu Senhor, para cada um de nós nesta manhã. Deus, que possamos sair daqui saciados, Senhor, com a tua presença. Que possamos sair daqui, ó Deus, alimentado com a tua palavra. Continua falando conosco e com a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. E a igreja recebe, em nome de Jesus, o nosso amado pastor como? Amém? Vamos aplaudir. E assim eu agradeço a Deus minha oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Eu também cumprimento todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Só quem estar alegre, irmão, nesta manhã de domingo, dá um glória a Deus aí bem forte, irmão, para o Senhor. Glória a Deus, Deus abençoe e dirijar a vida da filha da nossa irmã. Esqueci agora o nome da irmã, Jesus. Deus abençoe a sua vida, é sua filha, né, também, né? Deus abençoe a sua vida poderosamente. É um prazer para nós ter vocês aqui. Sejam sempre bem-vindos, porque aqui não é outro lugar a não ser a casa do nosso Deus, amém? Irmão, para não perdermos tempo, abra as suas Bíblias no livro de Números. Aleluia. Quarto livro da Bíblia, o quarto livro da Torá, ou do Pentateuco, né? É o livro de Números. Quem encontrou, vai dizendo amém. Quem não encontrou, diga, me espera mais um pouco. O capítulo 27 de Número. Capítulo 27 de Número. Que diz assim a palavra do nosso Deus. Capítulo 27, verso 1. E chegaram as filhas de Zelofeate, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés. Entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes das suas filhas: Macra, Noa, Ogra, Milca e Tisa. Vamos repetir, irmão. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filhos de José. E estes são os nomes das suas filhas: Macra, Noa, Ogra, Milca e Tisa. E você diz? Agora, antes de você se assentar, olha para seu irmão que está do seu lado, diga: Deus, Ele muda a lei por causa de ti. Deus, Ele muda a lei por causa de ti. Pode tomar seu assento, dando glória ao nome do Senhor. Aleluia. Eu confesso que nessa manhã, irmão, eu iria ministrar
em um tema, a qual foi um dos temas do estudo aqui, que o presbítero Kel deu, que era Deus soube escolher. Só que Deus é quem muda, né, irmão? A gente não estamos aqui para fazer o que a gente está aqui para poder obedecer à voz do nosso Deus. E chegando aqui, Deus ministrou, né, para que fosse essa palavra ao meu coração. Então, para seu irmão não esquecer, olha para ele aí e diga: Deus, ele muda a lei por causa de você. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto que pouco nós vemos ser ministrado dentro das igrejas. Mas é um texto bastante profundo, bastante interessante para a nossa vida, para a nossa trajetória. Porque esse texto ele demonstra um ato de fé, de coragem e de persistência dessas mulheres. Todos nós sabemos que o povo de Deus, quando foi liberto do Egito, eles andaram peregrinando pelo deserto. E a Bíblia vai mencionar que aquele povo andava peregrinando por causa da sua desobediência, por causa da sua murmuração. O povo ficaram aquele tempo todo no deserto. E o interessante é que quando nós vamos ver a história da Bíblia, ela vai nos dizer que os filhos que era nascido do seu pai, ou seja, da linhagem, só poderia receber a herança aqueles que fossem um varão, aqueles que fossem homem. É tão notório a história que a Bíblia menciona uma certa vez um homem chamado por nome Oná, a qual assumiu a sua cunhada Tamar como esposa. Veja como era sério naquela época a questão da linhagem e a questão de herança. Tamar, por ter sido viúva, o seu irmão, o caso do seu cunhado Onã, iria ter que se deitar com ela. Mas os filhos não seria de Oná, seria do seu irmão, para dar continuidade à herança, para dar continuidade à linhagem do seu irmão. Só que a Bíblia vai dizer e mencionar que todas as vezes que Oná ia coabitar ou ia ter coito com a sua cunhada Tamar, ele derramava o sêmen sobre a terra, para que não desse continuidade à linhagem do seu irmão. Deus, vendo isso, Deus se enfurece e a Bíblia diz que Deus mata Onã por esse ato que ele não queria dar linhagem ao seu irmão. Então daí nós podemos ver que a trajetória no livro de Levítico é um livro onde começa a falar das leis estabelecidas pelo Pentateuco, as leis estabelecidas pelo povo de Deus, a lei estabelecida pelos homens, pelo próprio Deus. E a Bíblia menciona que o filho, quando o pai morresse, era aquele que receberia toda a herança, o filho homem, para ter continuidade e seu nome ser estabelecido, ser gravado sobre as descendências de Israel. Só que quando nós chegamos no livro de Números 27, nós vemos aqui 5 mulheres de coragem, 5 mulheres que tiveram atitude diferente, 5 mulheres de fé, que elas foram questionar. A Bíblia vai dizer que as filhas de Zelofehade, que nome Macã, Noá, Ogá, Milca e Tirza, ela certa vez está lá, vendo que as descendências, as tribos, os seus irmãos, iriam começar a receber a parte da herança estabelecida por Deus, por cada família. Só que no momento
que é relatado o nome das famílias que iriam receber a porcentagem da herança. O nome de Zelofeade não é mencionado na história. O nome de Zelofeade não é mencionado para que ele fosse assim adquirido também e tomasse posse da herança. De então, as filhas de Zelofeade começam a se questionar. Como é que pode? Papai foi um homem que foi temente. Papai foi um homem que ele morreu, mas foi contra o seu próprio pecado. Papai nunca se rebelou contra ao Deus de Israel. Papai, quando os filhos foram adorar aos homens, foram adorar o bezerro de ouro, papai se manteve fiel a Deus. Papai, ele nunca se prostrou a imagem alguma. E como é que agora o nosso pai não vai ter o seu nome mencionado? Como é que seu pai não vai ter continuidade da herança também? Porque ele não tem filho varão. Não está certo isso. Vamos se juntar, Onã, Macante, Uzá, e vamos até o sacerdote Eleazar, para termos uma conversa com o nosso líder supremo, que é Moisés. E a Bíblia vai mencionar que aquelas mulheres se reúnem e vão até a tenda do encontro. E chegando na tenda do encontro, ela se aparenta ali e diz assim: olha, avisa a Moisés que queremos ter uma conversa com ele. Queremos ter uma reunião com o nosso líder, porque queremos questionar algo. Queremos falar algo que é do nosso interesse também. Assim Eleazar começa a ouvir as mulheres. Chama Moisés, as filhas de Zelofeade estar aqui na tenda e quer ter uma conversa juntamente com o Senhor e com todos os príncipes das tribos de Israel. A Bíblia vai mencionar que as mulheres chegam e dizem assim: olha Moisés, tu sabe que nós estamos há muito tempo aqui contigo. Tu sabe que o nosso pai foi um homem fiel. Ele morreu no seu próprio pecado, de fato, mas ele nunca fez rebelião. No dia que Corã, Datã, Abirã se revoltaram, ele não foi para o lado da congregação para ficar contra a sua liderança. Pelo contrário, ele sempre foi fiel ao Senhor. Ele sempre foi fiel a Deus. Ele sempre estabeleceu também as leis, aleluias, do Senhor. E era um homem obediente. Agora eu venho questionar aqui algo. Eu não acho de acordo que nós não possamos ter a herança por parte do nosso pai, porque o nosso nome do pai vai ser apagado da história de Israel. Eu não aceito isso, Moisés. Como é que pode uma coisa dessa acontecer? Tu sabe da nossa trajetória, tu sabe da nossa índole. Diga qual foi o dia que nós demos trabalho aqui diante de Israel. Diga qual foi o dia que nós questionamos alguma coisa ao Senhor. Diga qual foi o dia que nós questionamos alguma coisa, murmuramos contra. Não, de fato, sempre estávamos do lado do Senhor. Sempre estávamos também adorando e buscando ao Deus de Israel. Então eu venho aqui com as minhas 4 irmãs. Eu venho questionar a herança da parte do nosso pai, porque eu não quero que o nome do meu pai seja apagado da história, Moisés. Eu venho aqui não com ganância. Eu venho aqui não querendo egoísmo, querendo me aparecer. Eu venho aqui buscar algo que é nosso por direito. O nosso pai morreu, só deixou nós 5 como filha. Não tem homem, a lei diz que é para dar assim para um homem, mas não tem. Mas eu quero a estabelecida. Eu quero que nosso pai também tenha seu nome gravado. Eu quero que a herança também seja estabelecida para a nossa família, Moisés. Porque não é te pedir demais, é te pedir aquilo que eu acho que é direito nosso. Moisés começa a ouvir aquelas mulheres assim: olha, filhas de Zelofeade, você sabe que a lei não permite. A lei estabelecida, a lei escrita não permite que a lei passe do pai para uma filha mulher. Tem que ser um filho homem. Mas no início eu falei o que, irmão? Que Deus, ele muda a lei por causa
de você. Seu irmão não entendeu ainda a pregação, irmão. Olha para ele aí e diga: Deus, ele muda a lei para te abençoar. Deus, ele muda a lei para poder te honrar. Deus, ele é o Deus que muda, aleluia, estabelece reino, tira reino. É ele quem abre cova, é ele quem fecha a cova, é ele quem exalta, é ele quem humilha, é ele quem abate. Deus, quando quer abençoar, ele não está nem preocupado com o que o homem vai achar ou vai pensar. Moisés começa a dizer assim: você sabe que a lei não permite. Eu sei, mas eu venho aqui com um coração sincero, Moisés. Eu quero aquilo que é de direito nosso também. A lei diz que a lei só pode ser passada para filho homem, mas nosso pai não deixou. Então eu não quero que a nossa história seja apagada. Aquelas mulheres tiveram um ato de fé, de coragem, de insistência e persistência. Você pensa assim: olha, vão para sua casa, que eu vou consultar ao Senhor acerca de vós. A Bíblia menciona que quando as filhas de Zelofeade saem, Deus começa a conversar agora com Moisés. Diz: Moisés, as filhas de Zelofeade estão mais do que certas. As filhas de Zelofeade, eu sondei o coração delas. Você vai ver lá depois, pode ler o texto. E elas estão com coração sincero, Moisés. Elas estão falando abertamente o que elas estão querendo. E o coração dela, eu sondei, não tem maldade alguma. Elas estão apenas querendo aquilo que é direito dela. Mas, Senhor, a lei do homem diz que não pode. Eu estou lá querendo saber da lei do homem, Moisés. Quando eu quero abençoar, eu mexo na lei, eu estabeleço o reino, eu tiro o reino. Quando eu quero honrar, eu faço um reboliço. Por quê, pastor? Aquilo que você vai ter que fazer, meu filho, Deus não vai fazer nada por você. Mas aquilo que é impossível para você, Deus move céu, move terra, aleluia, para poder abençoar a sua vida. Lá vai Deus agora mexer na lei dos homens. Diz: Moisés, chama as filhas de Zelofeade. Chama toda a congregação de Judá. E faz uma convocação, uma reunião com todos. E tu vai falar tudo aquilo que eu irei falar para ti. Irmão, Deus, quando quer honrar, Ele não está preocupado com quem escreveu nada. Porque quando Deus quer honrar, irmão, o que Deus escreveu ao meu e ao seu respeito está escrito. E ninguém muda o que Deus escreveu ao nosso respeito. Ninguém muda aquilo que Deus escreveu para nos honrar, para nos abençoar. Quando foi no outro dia, Moisés reúne toda a congregação de Judá. Toda a congregação de Israel, os príncipes, reúne todos. E no versículo de número 8, ele começa a dizer bem assim: falarás aos filhos de Israel dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então darei a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmão, então a sua herança darei a seus parentes, aqueles que lhe forem mais chegados da sua família, para que possua isto, os filhos de Israel. Será por estatuto
estatuto de direito como o Senhor ordenou a Moisés. Deus está movendo, aleluias, as leis hoje por causa de ti. Deus está movendo os céus e a terra hoje por causa de ti, aleluia. Eu não sei o que você orou a Deus por esses dias. Eu não sei o que você pediu a Deus por esses dias, aleluia. Eu sei que se você orou, se você está pedindo, é porque não está ao seu alcance, não está no seu direito. Mas Deus nesta manhã manda eu te dizer, aleluia, que a sua oração está sendo ouvida no céu, lá na glória. E Ele está mudando o estatuto hoje, para poder te honrar, para poder te abençoar, para poder abençoar a tua família, para poder abençoar os teus, aleluia. Você não vai ficar sem herança, você não vai ficar com aquilo que é seu de direito. Aleluia. Diga para você nessa noite mesmo, nessa manhã, diga: a herança é minha, diga: a herança é minha. Eu vou brigar por aquilo que é meu de direito, porque eu sei que tem um Deus que está no céu, que vai mover a lei dos homens ao meu favor. Aleluia. Deus, Ele move a lei dos homens ao seu favor, meu irmão. Deus, Ele move a lei dos homens ao seu favor, minha irmã. Mas tenha coragem. Diga para o seu irmão: tenha coragem. Tenha fé. Tenha ousadia para questionar e pedir a Deus aquilo que é seu de direito. Aleluia. Tenha coragem, porque pastor, lá no livro de Jó diz que os que provocam a Deus alcança o seu milagre. Irmão, Deus, quando Ele está trabalhando ao nosso favor, eu tenho sempre comentado aqui esses dias que tem vezes que a gente estamos orando e parece que tudo está dando errado. Parece que nada está fluindo. Parece que não vai sair nada conforme o que a gente está pedindo. Mas o que Deus está nos testando é para ver até onde vai a nossa perseverança. É até onde vai a nossa fé. Deus sabe das batalhas que cada um aqui tem passado. Deus sabe das batalhas que cada um aqui tem enfrentado. Eu me levantei, essa semana, não sei se foi quarta ou foi quinta-feira. E eu comecei a ouvir um louvor, tomando café, mas Cristiano, daqui a pouco comecei a chorar na mesa. Porque as lutas, irmão, internas, travadas, têm sido grandes, só Deus sabe. E eu chorando aquele louvor, tocando ali. Como podes me amar, Deus, sabendo do meu pecado, sabendo o que eu faço de errado, como pode me amar assim? Ale, como podes me amar, Deus, sabendo que eu fugiria. Canta, igreja. Como podes... Aleluia. Braça, quando estou minhas mãos. Aí depois que acaba esse louvor, entra logo aquele outro. Entra aquele louvor bem assim. Que a gente sempre canta aqui, eu esqueci agora, irmão. Deu um branco. Oi? Louva, a gente louvou aqui esses dias, irmão. Agora deixa eu me lembrar, Jesus. Oi? Como pode me amar, foi o que a gente louvou. Irmão, deu um branco agora, está repreendido. Não foi esse não. Foi aquele sobre escolha.
né? Como é que Deus pode, como é que Ele nos ama. E eu comecei ali, irmão, me lamentar ali. E só Deus sabe o que cada um da gente está passando. É porque parece que quanto mais a gente está orando, você começa a ser bombardeado, começa a ser atacado, começa a ser, irmão, atacado de todos os lados. Parece que tudo está dando errado, parece que tudo está demandando sobre a sua vida. Parece que você está no chão. O inimigo está... Quem já viu aquelas lutas de UFC, sabe? O inimigo está por cima de você, ele massacrando de todo lado, batendo de todo tipo. Então você diz assim, ei, joga a toalha. Deus, eu não vou jogar a toalha. Eu sei que ele vai aguentar. Eu sei que ela vai aguentar. Eu sei que ela vai suportar até o final. Daqui a pouco você se levanta do chão, meu filho. Sacode essa poeira. Vai passar por cima do inimigo. E vai mostrar que toda nação, toda terra, toda plenitude é do Senhor. E Ele dá para aqueles que Ele quer. Oh, aleluia. Apenas insista, persista, tenha fé e tenha coragem para reivindicar o que é seu por direito. Tenha coragem. Aleluia. Diga para si mesmo nessa manhã, diga, eu não vou desistir. O inimigo pensa que eu vou desistir, mas eu não vou desistir, eu não vou largar a minha cruz. Aleluia, eu vou até, aleluia, o santo dos santos, vou falar com Deus, porque a herança é minha. Foi Ele quem me prometeu o que, pastor? Será salvo tu e a tua casa, aleluia. Eu não estou falando sobre coisas materiais nessa manhã, eu não estou falando sobre coisas espirituais, coisas que são do céu, para a minha e para a sua vida. Porque, pastor, as demais coisas vai ser acrescentada. O principal é primeiramente nossa salvação e na nossa família, dos que temos orado, temos pedido a Deus. Nesta manhã, Deus está ouvindo a sua oração e o seu clamor, e está enviando o anjo agora. Ramanto Rebecaiassé. Deus nesta manhã está cortando o laço agora. Ramanto Comanagasui de Rebecaia. Em nome de Jesus, Senhor, visita este homem agora, visita esta mulher agora, Senhor. Desfaz todo o laço do passarinheiro, toda peça perniciosa. Oh, aleluia. Quebra o laço, ó Pai, agora. Despedaça, meu Deus amado, o jugo de Satanás. Despedaça as correntes. Despedaça, meu Deus amado, as prisões que tem aprisionado esse jovem, essa jovem, pelo poder que há em tua palavra, no nome de Jesus. É no teu nome, Senhor. É no teu nome, Senhor. Vai agora, Senhor, cortando, Pai. Vai visitando agora, Pai. Tua filha tem pedido, meu Deus amado, intercedido, ó Pai, pelos seus. Então visita, meu Deus, agora. Porque herança, meu Deus amado, o Senhor prometeu, e o Senhor é um Deus que cumpre. O Senhor, ó Pai, estabelece leis, ó Pai, tira lei. O Senhor muda decreto, ó Pai, o Senhor estabelece decreto por causa dos teus. É o Senhor quem opera milagres e opera maravilhas. Quero te convidar a ficar de pé nessa noite, essa manhã, perdão. O hino era aquele, eu não sei o que ele viu em mim. Não me lembro porque me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Aleluia. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. Vai, canta, louva, louva, pode louvar a igreja. Louva. Mas ele me prometeu
Eu só quero adorar. Por isso estou aqui. E se eu não adorar, Falta algo em mim. eu jamais saberei. Porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei. Tudo que eu tenho é Bem baixinho a banda, bem baixinho agora. Vai bem baixinho. Bem baixinho. não sei o que ele viu. Mais baixo, mais baixo. Quando é no outro dia vai entrando perante a tribo de Israel, perante toda a descendência quem? As filhas de Zelofehade, irmão Rebantão. As 5 vai entrando perante a congregação. E Moisés tem que pegar e dizer assim, ei, Deus mudou a lei por causa dessas 5 mulheres. Deus mudou a lei por causa da atitude, da coragem, da fé dessas 5 mulheres. Aqueles que pensaram que elas iam ser humilhadas, terão que contemplar agora com teus próprios olhos. Quando Deus quer honrar, Ele muda a lei, aleluia, para poder honrar os teus, para poder abençoar os teus. E a partir de hoje, Deus manda dizer a toda a congregação, que quando um pai morrer e não tiver filho varão, a herança será passada para a sua filha, mas a lei é mudada por causa da fé, da coragem dessas 5 mulheres. Zelofehade só foi mencionado e é lembrado até hoje por causa das suas 5 filhas. Ela não desistiu da herança que seu pai deixou. Não desista da herança que Deus te entregou. Por quê, pastor? Salmo 127 diz que os filhos é herança do... Os filhos é herança do... Então diga assim, eu não vou desistir dos meus. Diga, eu não vou desistir dos meus. Eu vou até o final por eles. Carai, açudelei, camanterei. Oh, aleluia, não sei o que foi que Deus viu em mim. Parece que veio a filha de Zelofehade cantando diante da congregação. Eu não sei o que foi que Deus viu em mim. Aleluia. Porque Deus mudou a lei por causa do nosso favor. Deus mudou a lei por causa da nossa persistência, da nossa fé. Deus, Ele mudou a lei por causa da nossa coragem. Oh, aleluia. Quem for ceia, irmão, faz a fila aí. Estou aqui. E se eu não adorar, Falta algo. eu jamais saberei. Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Os filhos são herança do Senhor. Diga para o seu irmão, Deus te entregou a sua herança. Olha para o seu irmão, pode virar aí para o seu irmão aí, vira aí para ele, diga. Deus te entregou a sua herança. Então não desista dela por nada. Vá até o final por causa da herança que Deus te entregou. Aleluia. Irmãos, estamos aqui nesta manhã para celebrar a ceia do Senhor. É um dia muito importante, onde nós viemos celebrar com nossos irmãos a ceia do Senhor, onde nós viemos ser participante do corpo e do sangue de Cristo. E nós sabemos que esse momento, irmão, é um momento onde você vem sempre para se abrir com o Senhor, para
chorar, para se entregar, para poder dar o seu melhor a Deus. E essa simbologia é um ato que nós fazemos sempre para que lembramos de tudo aquilo que Deus passou por causa de nós. Para que possamos anunciar e ter força até que Ele venha. Então quando você pega o pão, você pega o cálice. Você pensa, eu sou culpado pelo corpo e pelo sangue de Cristo. O sangue foi derramado por minha causa, o seu corpo foi despedaçado por minha causa. Mas naquele grande dia Ele irá juntar todos os pedaços. Iremos celebrar junto com Ele em uma grande ceia nas mansões celestiais. Uma grande ceia nas mansões, aleluia, celestiais. Deus, Ele muda leis por causa de ti. Porque a herança é sua por direito. Então você que vai cear nesta manhã, você que vai ser participante do corpo e do sangue de Cristo. O apóstolo Paulo diz que depois de haver ceado, eu sempre tenho comentado isso aqui, mas eu vou tirar um dia no culto para a gente fazer uma verdadeira ceia na igreja. Por quê, pastor? Essa ceia, não é que é falso, mas para que os irmãos realmente saibam. Porque muitos acham que a ceia é somente pegar aqui o pão, pegar o cálice e acabou. Não. A ceia é um ato de comunhão entre os irmãos. Eles estavam ali todos reunidos, comendo, bebendo. No final foi que eles disseram assim, olha, quando vocês estiverem sempre participando de uma ceia ou de uma janta, parta o pão e lembre-se que vai ser por causa de mim. Beba o cálice que vai ser por causa de mim. Porque beberei com vocês agora e não beberei mais até aquele último e grande dia do Senhor. Então a verdadeira ceia, irmão, é aquela onde você vem com seu coração aberto. É aquela ceia que você vem trazer o seu melhor para Deus naquele dia. Onde eles se reuniam na festa ágape, a festa do amor. E cada um levava o melhor prato que tinha para poder estar servindo juntamente com a igreja. Por isso que Paulo condenou e bem assim, olha, vocês não têm casa onde comer ou beber e envergonhar aqueles que nada têm. Porque estavam comendo, os ricos estavam bebendo antes que os pobres chegassem com os pão, antes que chegassem com aquilo que tinha e o povo estava sendo humilhado. Pastor, nisso eu não vos louvo. Porque quando vocês se reúnem não é para melhor e sim para pior. Eu quero que essa reunião de vocês seja glorificada diante dos céus. Porque perante os homens aí tem virado motivo de mangação na rua. Coríntios está todo mundo zombando de vocês estão tendo uma alternância dentro da igreja, estão fazendo uma bagunça. No momento da ceia. Quando os irmãos chegam com alimentos, já estão todos aí bebem, embriagados. Estão humilhando aqueles que nada têm. Deus não tem se agradado disso. É por isso que muitos de vocês estão doentes, estão dormindo, já outros que morreram. Por causa disso. Ah, eu não vou lá tomar ceia porque eu estou em pecado. Então ninguém vai tomar ceia aqui, irmão. Porque enquanto nós estivermos aqui, vamos ter pecado. Porque muitas vezes julgamos tão santos. E não conseguimos olhar para o nosso próximo como Cristo olhou para nós. Ah, eu não vou tomar ceia. Tem gente que passa a semana toda. Eu disse, mas não posso pecar. Só de você acordou, irmão, já pecou. Porque a Bíblia diz que nós fomos frutos através do pecado. Mas por causa da graça e misericórdia de Deus, nós hoje somos uma nova criatura. Então se você, irmão, acha que você não é digno de tomar, ninguém vai lhe impedir. Porque você é digno de tomar ceia assim. Porque se você não puder tomar, ninguém mais vai poder tomar. Porque a ceia é para que você venha lembrar de que Cristo sofreu por causa de você. Tudo que Ele passou foi por causa de você. Então Ele quer que você venha celebrar a ceia. Tem crente que falta até o culto no dia da ceia. Porque tem igreja que começa a botar o terror.
Se você tomar em pecado, vai morrer. Então vai morrer todo mundo na igreja. Sabe por quê, irmão? Porque aqueles que não tiveram pecado, Deus o levou para si. E só tem de relato que foi levado, só foi Enoque. Que foi trasladado para Deus porque andou com Deus. Então, você tome. Mas quando você estiver tomando, lembre-se assim, rapaz, olha, eu ainda estou continuando pecando. Quando eu